votem, mas ninguém tem razão. Na vida surgem muitos cantores, músicos e pessoas ligadas ao mundo do showbiz. Uns já aparecem com estrela e brilho de astro, outros desaparecem do mesmo jeito que apareceram, mas alguns lutam contra o sistema e mesmo sem nada que lhes favoreça, aparecem e arrebatam o coração das multidões. Vocês conhecem essas frases? O sono e a morte são filhos do mesmo pai, só que um não sabe brincar. Se a bala não te mata, quem te mata é quem atirou. Numa casa onde falta pão, todos brigam, discutem, mas ninguém tem razão. Isto é papai de Yannick e na grelha dos lambas. Há quem recue até o single Dança do Quatro, ainda com o mentor dos Lambas, Puto Amizade, no microfone para assinar o momento em que o legado de Na Grelha começou a ser cimentado. Nesse vídeo vamos falar sobre o maior cantor de kuduro de Angola, suas dificuldades, suas derrotas, conquistas e morte. Vamos aqui abordar todos os temas sem esconder nada. Portanto, fique conosco até o final para saber tudo sobre essa lenda do kuduro. Se você gosta desse tipo de vídeo, dê uma força para o nosso canal, se inscreva, clique no like e compartilhe o vídeo. Obrigado! Para mim, antes das multidões, dos recordes de venda na portaria e da alcunha de filho de Zé Du, pela sua proximidade ao ex-presidente José Eduardo dos Santos e ao MPLA, foi com o single Comboio 2 do álbum de estreia Estado Maior do Kuduro que os demônios do Sambizanga, Na Grelha, Bruno King e Andeloy mudariam para sempre a história do kuduro, influenciando toda uma geração de músicos, tanto em Angola como além fronteiras. Gelson Caio Manuel Mendes, nascido a 30 de outubro de 1986, aquele que, sim senhora, chegou na cidade para tirar a vaidade, o Estado Maior do Kuduro. O pai do Mirelson, Gelson, Naueza, Otchai Nahara, marido da Ueza. O mundo conhecia-o por Na Grelha dos Lambas. Morreu em uma sexta-feira de novembro, dia 18, e foi enterrado no dia 22 de novembro de 2022, no cemitério de Santa Ana, em Luanda. Filho de pai santomense e mãe angolana, Maria Caio. Sendo o mais novo de 4 irmãos, foi criado pela avó. Na Grelha explicou ainda em entrevista para o programa Zap News que depois da separação dos pais, foram viver com sua avó porque o tio, irmão mais velho da sua mãe, não queria viver e criar o menino Na Grelha. Eu tenho muitas lembranças do meu pai, não cresci com ele, mas depois de uma certa idade conheci-o por intermédio das desavenças em casa. Porque tive de ser obrigado a ir viver com meu pai, porque o meu tio não quis que eu vivesse em casa dele. Mas me diziam que meu pai tinha tudo e que seria legal viver com ele um tempo. Meu pai na altura tinha 3 agências de gás e era bem conhecido dentro do município de Sambizanga, e foi aí que ganhei a curiosidade de o conhecer. Quando comecei a lavar carro no São Paulo, lembro-me de já ter lavado o carro do meu próprio pai. Depois, ele me disse que a vida é assim, porque também já passou por isso, disse o artista que acrescentou que não sabia que era seu pai. Pelas histórias que me foram contadas, o meu pai viveu com a minha mãe até os meus 4 anos, se separaram, mas eu com os meus 13 anos tive a oportunidade de o conhecer. Meu pai tinha muitos bens, e o problema era as más companhias, e também os gostos que ele tinha, muitas namoradas e muitos filhos que conheço, mas a família dele não conheço. Questionado pelo apresentador Daniel Nascimento se manteve laços com a família do pai, Na Grelha disse que os mesmos vivem muito distante e só chegou a conhecer 3 dos seus tios, Tiazinha, João e Otávio. Quando eu era adolescente, fugi de casa junto com um dos meus irmãos. O Sr. Caio, como gostava de ser chamado, por ser o apelido da mãe e lhe fazer voltar à infância. Antes de se tornar o maior músico angolano no estilo kuduro, foi adotado pelas ruas, passando mais tempo fora do que dentro do lar materno. Lavou carros no mercado de São Paulo para sobreviver e, mais tarde, como membro de uma gangue juvenil, a delinquência tornou-se modo de vida para sobreviver na então cidade mais cara do mundo, Luanda. Segundo o porta-voz do Comando Provincial da Polícia Nacional em Luanda, superintendente-chefe Jorge Beng, Na Grelha foi detido pelas autoridades policiais, às 23 horas, na zona do eixo viário, na Ingombota, em flagrante delito, pela posse de 1 grama de substância proibida. O réu havia sido detido já em dezembro de 2009,
acusado de tentativa de furto de uma viatura no município de Ingombota. Conheceu alguma das celas do seu sistema prisional. Comeu o pão que o diabo amassou das mãos dos seus agentes da lei. O Kuduro foi a minha salvação, disse na grelha. Perspicaz, com a resposta sempre na ponta da língua, Naná, como é carinhosamente chamado pelos seus admiradores, conseguiu escapar à miséria e virar campeão de vendas, colocando o seu sambilo umbilical no mapa e ajudou a fazer do Kuduro o maior fenômeno musical que tem em Angola como berço. Na grelha deu seus primeiros passos na música em 1997, quando gravava suas músicas em cassetes, se apresentava nos palcos ali pertinho de casa, no Sambizanga, bairro do coração de Nagrelha, e todos os que lhe ouviam achavam engraçada a maneira como cantava e dançava. Os Demônios do Sambizanga foram os primeiros a chegar, depois mudando o nome para Os Lambas, formado por Puto Amizade, já falecido, Bruno King, André Loy e Nagrelha. O grupo ganhou visibilidade no ano 2000, quando lançou sua primeira obra, que foi muito bem aceita pelo público, mas em 2003 e 2004, os Lambas ganharam de vez o meio musical urbano com o tema 4. Com essa obra, os Lambas conquistaram o reconhecimento do povo angolano. Com a morte de um dos fundadores e mais carismático do grupo, o Puto Amizade, Nagrelha foi obrigado a ser o cantor principal dos Lambas, catapultando de vez o grupo para o sucesso. Mas após a morte de Amizade, devido aos constantes desentendimentos, o grupo, infelizmente, acabou por se separar em 2014. Naná seguiu depois uma carreira solo e lançou seu primeiro álbum em 2017. O lançamento do meu disco a solo vai marcar os meus 15 anos de carreira artística como cantor, porque isso foi sempre um sonho meu, disse ao Jornal de Angola na altura. Os Lambas voltariam a juntar-se 4 anos após a separação. Na altura, Bruno King disse que sempre tinham sido amigos, só que o afastamento foi necessário. Nagrelha compôs e cantou vários temas de sucesso como Não Me Tarraxa Assim, Wamona, Catronga Violenta, de Zumba Grande, Banzelo, Toque do Naná, Comboio e Provou e Gostou. O músico Nagrelha era visto como um ídolo inspirador de muitos jovens angolanos, que admiram a fama e o sucesso conquistado pela estrela do bairro Sambizanga, considerado um filho do gueto e vindo de um lar onde todos os jovens são marginalizados. Nagrelha é pai de 4 filhos, nomeadamente Ricardo, Mirelson, Francisca, Clara e Gerson, sendo os 3 últimos fruto do casamento com o ex-Caio Mendes, ex-bailarina e fiel companheira até o seu último suspiro. A morte. O diretor-geral do Complexo Hospitalar de Doenças Cardiopulmonares, Cardeal Dom Alexandre do Nascimento, diz que Nagrelha e esposa estavam cientes que não poderia ser feita uma operação devido à gravidade da doença. A sua morte foi causada por doença prolongada, propriamente por câncer ou cancro do pulmão, também conhecido como neoplasia pulmonar. O tabagismo e exposição passiva a substâncias psicotrópicas estão na base do desenvolvimento de tal doença maligna. Carlos Alberto Masseca também tornou público em uma conferência de imprensa todo o processo de internamento, descoberta da doença e evacuação para Portugal e regresso de Nagrelha dos Lambas ao país. Gelson Caio Manuel Mendes não resistiu a um cancro no pulmão. Estado-Maior do Kuduro, uma pessoa superfície do bairro, carismático, criativo e excêntrico, filho do povo e um dos símbolos da juventude. É assim que descrevo o músico angolano Gelson Caio Manuel Mendes, mais conhecido por Nagrelha, que morreu aos 36 anos vítima de cancro do pulmão, no Hospital Dom Alexandre do Nascimento, antigo sanatório de Luanda, Angola, e que sonhava ser o administrador do Sambizanga. Tamanho era a paixão e o amor que ele tinha pelo local aonde sempre foi reconhecido, aonde sempre foi acarinhado pelo seu público. Os milhares de fãs do kudurista encheram as ruas de Luanda para o último adeus, naquele que já é considerado o maior funeral de sempre da capital angolana. Nagrelha era tão querido e admirado que o cemitério de Santana foi reservado e encerrado exclusivamente para o seu funeral devido à enorme legião de fãs que era esperado para a despedida do Estado-Maior do Kuduro. Angola ficou em choque com a morte de Nagrelha. Chegou a realizar tratamentos em Lisboa pouco antes de morrer, mas que regressou ao país por seu estado de saúde apresentar melhorias. Entre as reações à morte do músico, destaca-se ainda a da UNITA, principal partido da oposição angolana, que o descreveu como alguém carismático, criativo e excêntrico, filho do povo e um dos símbolos da juventude. Nas redes sociais multiplicaram-se as homenagens ao músico.
Quando és do povo, és mesmo diferente. Obrigado, Nagrelha. Realmente o Nagrelha é uma referência, disse um dos fãs em uma rede social. Descanse em paz, Estado-Maior do Kuduro. A dimensão do Nagrelha é inquestionável. As vias da cidade a serem fechadas essa hora, escolta policial. Não lembro de ter visto isso com outro artista angolano, sendo já considerado como o maior funeral de sempre em Luanda. Funeral de Nagrelha, o kudurista com maior legião de fãs em Angola, infelizmente ficou marcado por uma série de incidentes e com várias ações policiais devido a distúrbios e delitos causados durante o cortejo até o cemitério. A polícia angolana chegou a dispersar com gás lacrimogênio a multidão que se encontrava nas imediações do cemitério de Santana, onde o músico foi sepultado. O funeral ficou marcado por vários tumultos e pela morte de um jovem. 33 pessoas ficaram feridas, incluindo 16 policiais, 2 dos quais esfaqueados com gravidade. Nagrelha foi o grande convidado no programa Fly Podcast, mas as coisas não correram muito bem. Nagrelha aparentava estar sob efeito de substâncias psicotrópicas ou alcoolizado. Até que a entrevista estava a correr minimamente bem, embora o Estado-Maior nem sempre respondia às perguntas como deveria ser, evidenciando sinais de que seu estado emocional estava alterado. Tudo começou após o Fly ter feito uma pergunta ligada ao Zedu. No tempo do Zedu, Nagrelha era muito próximo do ex-presidente. Foi o grande erro do apresentador Fly. Nagrelha ficou tão ofendido com essa pergunta e tão nervoso que por pouco não agrediu o entrevistador Fly. Antes da confusão, Nagrelha ainda respondeu às perguntas que lhe foram feitas. Tipo, se gostaria que as filhas fossem kuduristas. Uma das minhas filhas está a se inspirar em mim. Quero que seja kudurista, mas não quero que seja o Nagrelha, porque eu fiz muito para ser o Nagrelha. Eu cometi muitos erros, por isso não podem ser o Nagrelha, vão ser elas mesmas, respondeu o Estado-Maior do Kuduro Nagrelha. Mas a confusão começou quando Fly faz uma pergunta ligada ao Zedu, José Eduardo dos Santos, ex-presidente de Angola. Não fala do Zedu, não fala do Zedu, estás a falar do ex-presidente por quê? Não fala do Zedu! Qual é o problema? Como então? Eu peço assim. O erro é meu, não é eu quem falei dos inimigos, ele é que achou que existe inimigo. Fala do Zedu. Espero que tenhamos contribuído para esclarecer algumas curiosidades sobre o rei do Kuduro e lenda da música e cultura angolana. Morreu o homem, mas ficaram as obras. Obrigado, Naná, Nagrelha, Sr. Caio ou administrador do Sambizanga. Se você gostou do vídeo, dê uma força para o nosso canal, se inscreva, clique no like e compartilhe o vídeo. Se tiveres alguma sugestão para que nós possamos fazer próximos vídeos, é só deixar aí embaixo nos comentários. Valeu, obrigado!